A paz, Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a pastora Socorro e vou estar com os irmãos mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da palavra, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 29. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica a partir do versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 29, né? Nós meditamos no nosso estudo passado até o versículo 5, né? E vamos fazer então a leitura a partir do versículo 6, que diz assim: Então Aquis chamou a Davi e disse-lhes: Vive o Senhor, que tu és reto e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti eu achei, desde o dia em que a mim viestes, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achastes no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Então, irmãos, aqui nessa passagem, Aquis ele chama Davi e ele diz: Olha, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha, né? Então, interessante aqui que Aquis, ele jura pelo nome do Senhor, né? Ele sabe aqui, ele mostra que ele sabe que Davi, ele é um homem de Deus, ele fala pelo nome do Deus de Davi, né? Interessante, né? E o que acontece? Ele diz para Davi, né? Eu não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que você chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você, né? E realmente não iam gostar, né? Isso aqui foi uma exceção, foi assim mesmo um escape de Deus a vida de Aquis para Davi, né? Foi mesmo uma permissão de Deus, porque Davi ali precisava daquele cuidado, precisava daquele momento de escape sem ter para onde ir. Então Deus permitiu, não que essa era a vontade do Senhor, né? Mas aqui agora, quando os governadores, Aquis mesmo diz para ele, né, que ele não achou falta nenhuma em Davi, desde o dia que Davi foi estar ali com ele, mas os outros governadores não gostavam dele, né? Portanto, ele deveria voltar em paz, né? Voltasse em paz e que não fizesse nada para desagradar aos outros governadores. E aqui no livro de 1 Coríntios, irmãos,
no capítulo 6, versículo 14, verdadeiramente a gente vê que não tem como ter comunhão, não tinha como Davi estar ali no meio daquele povo, não tinha como Davi ir para aquela guerra com aquele exército. Nessa passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o dos ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Então, irmãos, que comunhão tinha Davi ali com aquele povo, né? Que comunhão havia entre a vida de Davi com aqueles governadores? Que concórdia entre Cristo e Belial, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Davi era um homem de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus para estar à frente do seu exército. E o que acontece? Não tinha como ele ter comunhão ali com aquele povo, né? Ainda que por um momento ele até questionou, mas por que eu não vou? Pelo bem que Aquis tinha feito com ele, né? Mas aqui nós podemos ver que o Senhor agiu a favor da vida de Davi, para Davi não estar ali no meio daquele povo. Porque não há, irmãos, comunhão, né? Não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Não tem como nós nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Aqueles homens eram os homens que trouxeram muita tristeza, destruição, né, contra a vida do povo de Deus. Não tinha agora como Davi estar no meio deles, tendo comunhão com eles, né? Que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte não fiel com o infiel? Não tinha como. Então nós sabemos que aqui foi a mão de Deus a favor da vida de Davi, e ali aqueles governadores disseram a Aquis que mandasse Davi de volta para a cidade. Davi, Aquis aqui diz para ele, né, que ele volte, né, que ele volte para a cidade, que ele não faça nada de mal contra o povo dos filisteus, né, que ele não faça nada contra eles, né. E Davi diz ali por um momento, né, porque é que ele não pode ir, ele questiona ali um pouco, né, e Aquis responde, eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus, né. Então, aos olhos de Aquis, Davi, ele era como um anjo, né, ele não achava falta, ele não achava erro na vida de Davi, mas Deus não queria, né, que Davi estivesse ali no meio daquela guerra, no meio daquela batalha, né? E aqui diz para ele, olha, os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Então aqui o Senhor usou os inimigos do povo de Deus para impedir que Davi fosse para aquela guerra, né? E aqui diz, portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filisteia, e os filisteus subiram
para Jezreel. Então Davi, ele se levantou cedo e voltou para Ziclag. E o exército dos filisteus subiram para o campo de batalha, né? E em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, olha, sabemos que a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmãos, aqui nos diz essa palavra, né? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, né? E foi isso que aconteceu aqui com Davi. Deus o havia chamado, o Senhor tinha um decreto dado sobre a vida de Davi, de que ele seria rei de Israel, de que ele iria estar à frente do seu povo. E aqui o que acontece? Isso aqui contribuiu para o bem, né? Para o bem da vida de Davi. Isso aqui contribuiu, né? Para que ele pudesse amanhã não ter nada contra ele, né? Quando ele estivesse se levantando, sendo levantado para estar à frente do povo de Deus, ser colocado como rei de Israel. Então, não poderiam ter acusação contra a vida de Davi, porque até aqui, Davi, ele foi perseguido, né? Mas ele não levantou a sua mão contra o rei, ele não levantou a sua mão contra o seu povo, né? Muito ao contrário, todos conheciam ele como um grande guerreiro, como um grande homem, e ele precisava de ter esta boa fama para que depois ele pudesse assumir o exército do povo de Israel, né? Então, verdadeiramente, todas as coisas contribuem para o bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? E daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. E também, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele não permitiu que Davi fosse para aquela guerra. E o que acontece? Davi volta ali para a sua casa, volta ali para a sua cidade, para onde estava o seu povo, né? E o que acontece? Quando chega lá, ele se depara já com um grande mal que veio sobre aquela cidade. Então o Senhor, ele já sabia do que estava acontecendo ali, né? E não permitiu que Davi, ele fosse para aquela batalha, para que ele viesse trazer socorro para o seu povo, para aqueles que estavam com ele ali na cidade de Ziclag, né? Então isso aí nós vamos ver mais à frente, no próximo capítulo, a partir do capítulo 30, nós vamos estar vendo esses acontecimentos, né? E assim nós encerramos o capítulo 29, né? Davi voltando para Ziclag e os filisteus partindo para Jezreel, para aquela grande batalha. Amém? Ficamos por aqui, que Deus possa abençoar os irmãos e que Deus possa abençoar a sua família.